me chamo Gabriel Leal, tenho 28 anos, sou da cidade de Salvador, Bahia, sou psicólogo de formação e sou fundador da Rede Zivas, uma rede que pensa e produz cuidado à saúde das populações negra e LGBT. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental da população negra e também da população LGBT, né? Para a gente adentrar esse tema, né, é importantíssimo a gente entender o conceito de saúde. Pensar saúde é pensar em todos os determinantes sociais imagináveis da sociedade. Então, se a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre saúde. Se a gente está falando sobre economia, aquele dinheiro que a gente não tem para ir para o transporte, porque a sociedade entende que vai marginalizar a gente, que isso vai trazer, né, ainda mais sofrimento, a gente está falando sobre saúde mental da população negra e da população LGBT. Então, tudo isso, né, todas as discriminações, isso é falar sobre saúde. E também é falar sobre saúde mental. Né? Porque saúde mental é um recorte dessa dimensão que é saúde como um todo. Porque saúde é psico, né, mental, obviamente, é social, né, físico. Então, quando a gente está falando, não existe uma separação do sujeito de dizer, poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Isso vai afetar seu psicológico. Isso vai afetar suas relações. Isso vai afetar o seu trabalho. Isso vai afetar as dimensões da sua vida. Né? Então, saúde mental é só um nome, né, que a gente retira essa amplitude que é saúde para aprofundar, para a gente discutir. Né? Então, pensando nisso, como é que a gente vai falar sobre saúde mental da população negra LGBT? Entendendo as dinâmicas raciais e as dinâmicas de LGBTfobia. Né? É importante a gente entender a dimensão social, né? Que desde o processo de colonização, de escravização dos corpos negros, né? Indígenas, LGBTs como todos, principalmente de pessoas trans, né? Todo esse resgate para um lugar de ocupação é fundamental para pensar a equidade na sociedade brasileira, né? Na sociedade como um todo. Mas falar sobre representação nesses espaços é justamente modificar essa estrutura patriarcal, cisgênera, racista, né, capacitista e todas as formas de desigualdades, discriminações que vivemos por conta dessa sociedade colonizante. Então, primeiro a gente vai falar sobre racialidade. Né? A dimensão de raça é justamente essa hierarquização por conta mesmo da tez, por conta de um conceito social histórico, né? Porque a gente sabe que nós temos 133 anos de abolição da escravatura. 133 anos não é nada dentro de uma estrutura de sociedade, certo? Então a gente vê aí a marginalização desses corpos, a gente vê as fragilidades que isso provoca na sociedade brasileira para as populações negras, né? Para a população negra especificamente. E quando a gente fala sobre LGBTfobia, embora a gente visualize LGBTs, né, brancos, isso ainda é um fator determinante no processo de saúde, certo? Então, quando a gente fala dessas dimensões, a gente está falando desse impacto de violência institucional, a gente está falando sobre, quando a gente fala de pessoas trans no processo educacional, expulsão compulsória, né? Porque não são pessoas que saem da escola, que abandonam a escola. A gente está falando sobre expulsão. Por que expulsão? Porque a gente tem um sistema que funciona para marginalizar. Então são banheiros binários, né, de homens e mulheres, só que esse banheiro homem e mulher é um banheiro cisgênero, que não cabe. Não é só a pessoa dizer assim, eu sou uma mulher. Mas a legitimação por conta da genital é um fator determinante para aquele corpo. Né? Então, a gente vê, né, principalmente nesses casos que a gente acompanhando redes, as escolas despreparadas dizem assim, poxa, então eu vou fazer um banheiro neutro? Então eu vou fazer um terceiro banheiro? Só que fazer um terceiro banheiro, fazer um banheiro neutro, é segregar, é marginalizar. Porque se a gente então define feminino e masculino, qualquer pessoa que se defina, que se perceba, que vive em si o feminino, ela vai precisar de entrar ao banheiro feminino. Se a lógica de, meu Deus, o que é que vai fazer no banheiro? São cabines. Essas cabines, elas são comportadas para justamente isso. Você vai entrar no banheiro, fazer suas necessidades e sair.
e, obviamente, no banheiro masculino. Se a pessoa se percebe enquanto homem e cisgênero, transgênero, homem, nessa ideia, vai usar o banheiro masculino. Então, pensar sobre isso é pensar no impacto, por exemplo, no processo de saúde mental. Porque a pessoa chega assim, poxa, e agora eu vou fazer onde minha necessidade? Então eu vou para a escola para ficar 5 horas, 6 horas, 8 horas sem ir ao banheiro? Parece coisa mínima. Parece uma coisa assim, poxa, ir no banheiro é uma coisa tão... Mas isso faz uma diferença no processo educacional, faz uma diferença tremenda no processo de subjetivação daquela pessoa, de socialização. Quando você vai para o shopping, poxa, eu vou para o shopping, mas eu não sei como é que eu vou. Né? Poxa, eu vou experimentar uma roupa, mas se não me aceitarem naquele vestuário. Então isso é um processo de marginalização. Parece uma coisa bobagem, né? Ir no shopping, comprar uma roupa, mas a gente está falando sobre o processo de saúde mental. Percebe que saúde mental são as nuances dessas vivências. Eu acho que nós temos vários caminhos, né? A gente não pode homogeneizar, né, uma luta que é diversa. Né? Dentro do movimento negro, a gente tem vários, né, portas de entradas, então a gente precisa entender essas dinâmicas de sexualidade, de gênero, de identidade de gênero. Eu acho que sim, em certa medida, nós estamos caminhando, porque o que a gente está caminhando é justamente o que já fizeram, né, a gente caminhar. Então, de certo modo, sim. E eu acho que o futuro, né, a gente precisa novamente ter esse campo, né, de análise, de reflexão, de entender que não estamos criando a roda. Né? Isso vale muito a pena ressaltar. Não estamos criando nenhuma roda. A roda ela já está feita. Mas como a gente vai fazer girar essa roda, que é importante hoje a gente estrategicamente pensar. Né? Então, acho que é nesse lugar. Nós estamos caminhando, né? Algo positivo está vindo, mas a gente não pode perder o que já foi construído, né? Porque senão a gente fica, né, caminhando às cegas. Então, quando a gente vai para um espaço, né, tratando-se de pessoas negras, que a gente fica o tempo todo falando assim, porra, tá me seguindo, ó, eita, e agora? Isso impacta de eu não querer mais entrar naquele espaço, de eu não querer mais frequentar aquele tipo de ambiente, porque eu sei que naquele momento eu vou sofrer uma violência. E às vezes eu posso ter a maior consciência racial, né? Ler todos os livros, saber de toda a história do movimento negro, mas isso ainda não vai me blindar de sofrer isso, e muito menos a minha reação diante disso. Por isso que é importante, quando a gente fala sobre saúde mental, falar sobre a rede afetiva, a rede de apoio. Quem são essas pessoas que você pode contar no momento que você está em desespero, assim? Fala assim, porra, eu sofri isso, e agora eu ligo pra quem? Qual é o primeiro número que você liga? Porque isso é importante. Quando a gente fala sobre comunidade, né, a gente está aqui num espaço religioso, num espaço, né, ancestral. Quando a gente fala sobre comunidade, quando a gente fala sobre esse processo de, né, irmãos, irmãs, né, cargos e etc. e tal, a gente está falando sobre isso. Que são as pessoas que eu preciso, né, dialogar, que eu preciso, né, consultar, para que eu me sinta fortalecido, para que eu tenha justamente o meu processo de saúde não seja impactado por conta dessas violências, né? Então, quando eu falo assim, poxa, eu não sei o que é que eu vou comer hoje. Meu Deus, o feijão tá caro, o arroz tá caro. Olha o processo de ansiedade. Porque isso vai causando alguns processos, vai desencadeando. Então a gente tem um aumento de ansiedade, a gente tem o aumento de depressão, de quadros depressivos, a gente tem um aumento de suicídio. Quando a gente vê as estatísticas, né, de quem são as pessoas que estão se suicidando hoje, são de pessoas negras, de jovens negros. Então é justamente nessa dinâmica racial que a gente precisa ficar atento e atenta. Porque quando a gente vai falar sobre, né, passou aí o Setembro Amarelo, né, a data comercial, o mês comercial, e tudo foi dialogado, tudo foi arquitetado, só que a gente não olha para um ponto crucial. Certo, saúde mental é tudo isso que eu já mencionei aqui, não é isso?
Então é um processo social, é um processo emocional. Então se a gente não está olhando para isso, a gente não está olhando para a saúde mental. Não está olhando. Eu acredito que é justamente, primeiro, né, o quilombo. Entender essa dinâmica de agrupamento, entender essa dinâmica, né, da diversidade que mesmo as populações negra, LGBT, né, possuem. Então, entender isso para a gente caminhar. Né? Então, eu acho que é um revisitar a nossa história, né, entender quais foram as ferramentas e os caminhos que as nossas mais velhas e os nossos mais velhos tomaram, né, para a gente estar aqui hoje, para depois disso conseguirmos pensar um futuro, né, sem estar atrelado, obviamente, a todo esse processo mesmo de discriminação. Se eu digo que a população de mulheres trans, de travestis, principalmente, hoje, em sua maioria, ainda estão na prostituição, eu não estou olhando para a saúde mental. Porque não estão na prostituição porque querem. Ah, não, é a minha profissão, eu quero estar. Não, porque foram justamente impulsionadas a estarem nesse espaço por conta da violência institucional desses espaços. De ir para uma entrevista e não ser selecionada porque é trans. E não é algo dito assim, ah, você não vai ser... em alguns momentos até dizem, né? Em alguns momentos até dizem que não está sendo contratado porque é uma pessoa trans. Até o momento conseguem ter essa liberdade social de dizer não estou te contratando porque você precisa se decidir se é homem ou mulher. A gente ainda tem essa violência explícita em relação às pessoas trans. Mas tem aquela violência que é, poxa, eu sou capacitada, tenho ensino, tenho experiência, por que eu não fui? E aí a pessoa começa a se culpar. Porra, não me dediquei o suficiente. Não treinei o suficiente. Poxa, não tinha um curso esperado. Poxa, não sei falar 3 línguas. Poxa, não sei. E isso vai provocando aquele processo de eu não sou boa o suficiente. Que a gente tem incutido na nossa autoestima esse lugar de a gente pode fazer 10 coisas. Dessas 3 coisas a gente faz brilhante, mas ainda assim não é suficiente. Não é suficiente porque a mediocridade está na branquitude. A branquitude se colocou tão no lugar de medíocre que qualquer coisa que faça é bom o suficiente. E a gente é tão no topo, tão precisa ser 10, 20, 30 vezes melhor, que nunca vai ser suficiente. Me chamo Maria Vitória, mais conhecida artisticamente como Angel. Faço parte do coletivo Afrobafo. Sou bailarina, ingressada no coletivo. Eu acho que é muito válido o fato de a gente ter pessoas ingressadas em relação a o cuidado da saúde mental de pessoas LGBTQIA+, nesses processos. Para mim, enquanto na minha história, foi um tanto difícil a questão do meu ano letivo. O processo do despreparo de pessoas da escola, enquanto a falta de acolhimento para uma pessoa em si como eu. Você sofrer preconceito no ambiente escolar e você saber que não tem pessoas ali que possam te dar um devido apoio, não só físico, mas mental. E tudo isso gera uma sensação de culpa na gente, porque começamos a pensar que estamos sempre errados em situações onde pessoas não têm nem dimensão do que é estar na nossa pele, do que é viver a nossa realidade, né? Eu sei que a gente pode não se posicionar em questão a saber que pessoas que não vivem a nossa realidade não podem nos julgar, mas sim estar aberto ao conhecimento, estar aberto a entender a nossa realidade, todo mundo tem acesso a isso. Mas pouquíssimas conseguem ter o interesse em levar adiante, em conhecer de verdade a nossa história, de conhecer de verdade a nossa vivência, de como é o nosso dia a dia. Eu acredito que ser mulher trans e preta nessa sociedade é algo que é manter sua saúde mental, não diria 100%, mas sim tentar ao máximo não se entregar a estatísticas, né? Eu acredito que é um tanto difícil você seguir um sonho, você ingressar no mercado de trabalho, você querer entrar numa faculdade e sem saber se você vai ser bem recebida, se você vai ser acolhida de uma forma correta, mas em si poder dar continuidade a uma história e a um legado, né? Eu costumo dizer que não é só basicamente matar um leão por dia.
é um leão, 2 rinocerontes, mais um pouco alguns animais aí, por dia. A gente lida não só com as falas, sim com os olhares de repulsa, de repressão, desde o momento de entrar numa loja, ao entrar em um banheiro, ao pedir informações, a ter que estar lembrando ao tempo todo até a sociedade a como se referir a pessoas como nós. Isso, quer queira, quer não, acaba afetando muito a nossa saúde mental, porque a gente se coloca realmente em um local de culpa e se pergunta e se desgasta e gera uma ansiedade tremenda e que nos tira até a motivação de correr atrás dos nossos objetivos e se perguntar, né? E sempre ter aquela base de que, eu tenho que viver a mesma realidade que todas. Acredito eu que muitas das mulheres trans que estão por aí em situação de rua, em situação de pista, não é por escolha, e sim porque muitas não conseguiram ter a oportunidade de dar continuidade a sonhos, a objetivos que muitas vezes são tirados da gente por falta de preparo de pessoas e por puro preconceito, por pura transfobia, por pura homofobia. Bom, eu sei que são processos que desgastam, são processos que entristecem, mas que a gente também futuramente, né, a nova geração possa também compreender e ter em mente de que, por mais que o preconceito ainda habite a nossa sociedade, ainda seja algo muito evidente todos os dias das nossas vidas, é entender que existem pessoas em prol da nossa causa. Entender que a luta ela é constante, né? Ela não para e que muitas pessoas estão aí em prol de nos dar espaço e que a gente não desista disso. Eu acredito que o coletivo Afrobafo em si me deu o acolhimento, o norte no qual eu precisava para ter coragem para correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, enquanto mulher trans em uma sociedade extremamente preconceituosa. Em si, o coletivo Afrobafo me trouxe muito a ideia de que eu preciso manter pessoas ao meu redor que realmente entendam da minha realidade, que entendam da minha situação e que realmente me abracem de forma sincera e que consiga elevar. Eu acho que a mulher trans, quando ela tem a autoestima elevada, ela consegue lidar com muitas outras coisas. Sim, eu acho que é de extrema importância e de extrema validez a gente manter em nosso ciclo e cada vez mais próximo da gente pessoas que verdadeiramente entendam da nossa realidade, da nossa causa e que nos abrace de forma realmente sincera, né? E que continue nos apoiando e continue nos dando o verdadeiro norte, né? Enquanto vivemos em uma sociedade extremamente transfóbica, extremamente homofóbica, extremamente racista. E é sobre isso. E tudo isso eu falo justamente para a gente pensar no processo de saúde mental. Entende que falar sobre saúde mental não é chegar aqui e falar assim, gente, saúde mental é isso, aquilo, e a gente tem tal e tal estratégia. Só que a estratégia não vai ser válida porque a gente não está pensando a estrutura. A gente não está pensando quais são esses impactos nas outras vias. Né? No campo religioso, saúde também é religião, viu? Porque saúde é espiritualidade, mental, físico, social. A gente tem uma sociedade que marginaliza, discrimina todas as religiões de matriz africana. Como é que a gente vai pensar saúde mental em relação a isso? Se até o meu culto, até a minha crença é marginalizada, que às vezes eu preciso colocar meu fio de conta dentro da bolsa, botar dentro da camisa, porque eu não posso mostrar que eu sou uma pessoa de candomblé. Eu preciso, poxa, e agora? Aí a pessoa vai dizer assim, ó, Deus te pague, eu preciso dizer amém. Porque é um pacto social, justamente, da linguagem, que a linguagem é fundamental para a gente pensar esse processo de colonização. Você não está dentro dessa norma, porque existe o que é normal e existe o que é anormal. O normal é o branco. Então, branco nunca vai falar da branquitude, vai falar da negritude, porque é o outro. Ó. Eu consigo nomear o outro. Pessoas heterossexuais não vão falar, porque quando fala sobre diversidade, ninguém fala sobre diversidade heterossexual. Porque diversidade é L, G, B, T, Q, A, I, Y+, o que for, mas não é heterossexual.
Só que a gente esquece que pessoas trans também são heterossexuais. Olá de novo falando sobre saúde mental. Porque esquecer dessas coisas é falar do impacto na subjetividade. Porque a gente nomeia, né? LGBT, pessoas negras, mas dentro dessas siglas, dentro dessas populações, são sujeitos que são impactados. Então, pensar em estratégias para a saúde mental é pensar nesse lugar. Rede de apoio, rede afetiva de apoio, rede institucional. Qual é o lugar que eu preciso mesmo? Porque é importante, sim, uma psicoterapia, é importante esse cuidado institucional, mas vale lembrar que o cuidado individual é o cuidado individual. Porque você vai voltar para a sociedade e a sociedade vai continuar racista, transfóbica, homofóbica. Então, na clínica, naquele espaço da clínica, você vai se fortalecer para que a sociedade não te coloque ainda mais para baixo, não te atinja e você consiga fortalecer as outras pessoas. Se a gente for pensar na lógica da sociedade, né? Se a gente for pensar nas dinâmicas, nós temos 3 fases: a anomia, a heteronomia e a autonomia de fato. A anomia é justamente quando a gente precisa sempre, né, depender do outro. A heteronomia é justamente essa mediação que o outro faz perante as nossas vidas. E a autonomia seria justamente essa quebra, né? Trazendo isso para um contexto racial, um contexto, né, político, buscar autonomia justamente nos revisitar, né, concentrar mesmo daquele quilombo que eu falei, né, na pergunta anterior, porque é justamente nesse campo que a gente vai construir uma autonomia. Nesses quilombos. Não existe autonomia dependendo, né, do outro. E quando eu falo do outro, eu estou falando da branquitude, eu estou falando das pessoas heterocis, brancas, né, justamente dessa dinâmica racial que funciona na nossa sociedade. Então, autonomia é justamente isso. Pensar os nossos para os nossos, né? Então, a gente precisa consumir material dos nossos, a gente precisa, né, financiar os nossos, né? Então, o black money, todo mundo fala que hoje, né, virou algo comercial. A gente precisa entender qual é essa dinâmica. O que é black money de fato? O que é o dinheiro preto de fato? É justamente esse financiamento interno, esse financiamento de autogestão entre a nossa população, né? Seja de pessoas negras, seja de pessoas LGBTs. E aí eu lanço a pergunta para você. Quem você está curtindo, financiando? Quem é que você está compartilhando nas redes sociais? São dos nossos ou são daqueles que sempre estão nesses espaços onde tem dinheiro, onde tem visibilidade? Então, se pergunte isso. A autonomia é justamente esse lugar. Então, hoje, aqui, foi um momento para a gente refletir sobre essas questões, sobre esses impactos. Como atravessa a nossa vivência, como isso diz muito sobre a sociedade, né? E, para além disso, como é que eu devo caminhar sozinho e coletivamente. E vale ressaltar que nada será feito individualmente. Sempre vai precisar de um processo coletivo, de um processo mesmo de outras pessoas que entendam esse lugar. Não vale achar que a branquitude, pessoas brancas, né, e aí eu no meio mesmo, vão ter esse lugar de suporte afetivo emocional. Porque é uma outra vivência, é um outro lugar, né? E isso é importante também de a gente entender quem são os meus aliados. Quem são as pessoas que de fato estão ali tocando, colando, né? Não só no campo de corre, mas afetivamente mesmo. Que eu consigo falar sobre minha vida, que eu consiga me abrir de fato e dizer assim, poxa, ó, sabe aquele meme do e é sobre isso e tá tudo bem? Que você vai chegar e vai dizer assim, ó, é sobre isso, mas não tá tudo bem não. Tá uma merda, né? Não tá nada bem. A gente precisa falar sobre isso. E o que é isso? Essas violências, né? Então esse é o momento para a gente pensar, certo? Então agradeço a participação de todas e todos. E é isso.